Fala, lucradores! Júnior Rafael mais uma vez aqui. E nesse vídeo eu quero trazer para vocês uma novidade muito interessante. Eu vou trazer aqui uma análise de uma empresa, mas eu tenho aqui uma notícia muito boa para vocês, que eu tenho certeza que muitos vão gostar e que vai poder ajudar bastante vocês nos investimentos. Mas eu vou deixar isso mais para o final, então. Agora eu vou fazer uma análise aqui da ação, que é a WEG, que é uma empresa muito conhecida na Bolsa de Valores, bastante falada também pelos investidores, e eu vou trazer então uma análise dela aqui e depois todas as informações que vocês com certeza vão gostar bastante, novidades bem interessantes. Então, se você tem interesse em aprender mais sobre investimentos, quer aprender a analisar empresas, já curte esse vídeo, assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, que você gosta desse tipo de assunto e te manda cada vez mais conteúdo relacionado a isso. Se ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho da notificação para ser avisado toda vez que sai vídeo novo. Mas se é a primeira vez que você está chegando aqui, você nunca viu nenhum vídeo meu, eu sou Júnior Rafael, criador do canal Lucrando com a Bolsa, e você pode então olhar todo o vídeo aqui até o final, e depois de todo o vídeo então eu tenho certeza que você vai curtir o vídeo e se inscrever no canal. Então, sem enrolação, vamos direto para o que interessa. Então, pessoal, eu tô aqui no site Status Invest e aqui eu já estou com a ação WEG, do código WEG3. Essa é então uma das empresas que mais vem crescendo nos últimos anos. No dia que eu estou gravando esse vídeo, a ação ela fechou cotada a R$ 38,51. E se nós olhar aqui o gráfico, vamos puxar aqui o gráfico o máximo que nós conseguir, para nós conseguir ver o quanto a empresa já valorizou. Vamos colocar aqui para pelo menos 96, que é mais ou menos a época que deve estar aparecendo aqui. Vamos ver, exatamente, ela está aparecendo desde 96. Então, olha a valorização que essa ação teve, transformando então a cotação para os valores passados, porque antigamente, claro que ela tinha um preço diferente, mas eles vão atualizando aqui, então esse gráfico ele já atualiza. Essa ação ela valia menos de R$1, praticamente 4 centavos aqui em 96. E agora então a ação está R$ 38,50. Então, olha o crescimento que teve, mas ele foi bem lento, ele foi bem devagar, mas a empresa sempre entregou bons resultados. Se você olha para um gráfico de curto prazo, normalmente você vê essas oscilações, mas no longo prazo parece que é um gráfico assim subindo um morro, sempre aumentando cada vez mais. Então esse é o gráfico da WEG, ela subiu muito, teve uma grande valorização, então entregou muito resultado por vários anos. O dividend yield atual dela está em 1,34%, que é um dividend yield baixo, mas eu gosto de olhar sempre aqui para o dividend yield histórico. Então eu costumo clicar aqui e aqui eu posso ver se realmente o dividend yield dela faz sentido atualmente ou se é só um momento ruim. E aqui então, como vocês podem ver, realmente a média dela é 1,94%. Então ela não é uma grande pagadora de dividendos. É mais uma empresa então de crescimento do que pagadora de dividendos. É claro que isso pode mudar daqui a alguns anos, se ela ganha muito mercado, fica muito grande e não tem mais muito para crescer, aí sim ela pode mudar um pouco a política e distribuir mais do resultado dela. Mas atualmente então ela não é uma grande pagadora de dividendos. O PL dela também gosta de olhar sempre para o histórico. Então atualmente está em 41,56, mas está acima da média, como vocês podem ver, que é de 32,68. Mas ela chegou aqui em 2020 a 67,9. Então, como vocês podem ver, é uma empresa que costuma ser bastante visada e os investidores costumam pagar bastante, costumam pagar um prêmio muito alto então pelos resultados da empresa. Então, apesar dela sempre entregar resultados bons, ela dificilmente é uma ação que está barata, então isso é um ponto de atenção. Vocês já podem ver aqui, dificilmente a ação ela está barata, então não aparecem muitas janelas, muitas oportunidades de compra, se você olhar para esse tipo de indicador. Vamos fechar aqui, então, o que eu gosto de olhar também aqui, o endividamento. A empresa está com os indicadores de endividamento negativo, isso significa que a empresa tem mais caixa do que dívida, isso é muito positivo. As margens e os indicadores de rentabilidade, então eles mostram que é uma empresa muito rentável, muito eficiente e que entrega resultados excelentes. Então os indicadores eles mostram isso. Olha a margem bruta de 28,42%, a margem EBITDA de 18,21%, margem líquida de 13,66% e um ROI de 29%. E além disso, ainda um ROIC de 23,19%. Então é uma empresa que entrega muito resultado. E se olhar os indicadores de crescimento aqui, olha esse crescimento, isso é fora do padrão. É difícil encontrar empresas com indicadores de crescimento
tão fortes, principalmente do tamanho da WEG, que já não é uma empresa mais pequena, então é uma empresa já grande. Isso é um crescimento muito forte. Então vamos olhar mais aqui os dividendos. Então ela paga alguns dividendos, mas nada de relevante em valores, como vocês podem ver aqui. Então ela costuma entregar dividendos com frequência, mas nada de valores elevados. Então se você olhar por ano aqui, você vê que os dividendos eles sempre vêm crescendo, então ela aumenta os dividendos. É claro que como a empresa traz muito resultado, a cotação também cresceu muito, então por isso que o dividend yield ele está mais baixo. Então é justamente por isso. A empresa em si está entregando mais dividendo, então quem comprou alguns anos atrás, quando a ação era mais barata, está tendo um retorno bem interessante. Para quem compra agora, então tem que esperar mais alguns anos para ter um retorno atraente, olhando então para dividendos, justamente porque ela aumenta sempre os dividendos, ela melhora os resultados, mas a cotação ela também costuma crescer muito, então você acaba pagando muito mais caro sempre na empresa. Esse é um padrão aqui que dá para identificar nessa ação. Então vamos descer mais aqui embaixo em algumas outras informações. Aqui o payout então é o quanto do lucro líquido a empresa distribui para os acionistas. Então vamos colocar aqui em máximo, e aqui fica muito claro que a empresa distribui em torno de 50% do lucro. Olha como dá para ver aqui, a média está em 53,17% e praticamente todos os anos ela fica entre 50% e 60%, com exceção aqui de 2022, porque o ano ainda não encerrou, então ainda tem um resultado para apresentar, por isso que está abaixo, e aqui em 2006 que estava um pouquinho inferior, mas depois disso, todos os anos sempre ficou entre 50% e 60%. Então é uma empresa padrão, entrega tudo certinho e você consegue então ter uma boa previsibilidade do que ela vai entregar no médio e longo prazo, justamente por causa disso aqui. Se você então conseguir estimar os lucros dela, você consegue estimar também quanto de dividendo ela vai pagar. Então é uma empresa que tem um valor de mercado de mais de 160 bilhões de reais, então é uma gigantesca. Ela é do segmento do novo mercado, então só tem ações ordinárias com final 3, e isso também é bom porque é o índice de governança mais alto dentro da Bolsa de Valores, então é uma empresa com um índice de governança excelente. Ela faz parte então do setor de bens industriais e o segmento então é motores, compressores e outros. E a empresa em si, na verdade, ela já atua num segmento assim bem grande, ela trabalha com bastante tipo de produto e ela consegue atender praticamente toda a demanda dos clientes. Então vamos olhar aqui. Aqui não vai ter mais tanta informação importante, eu só quero mostrar para vocês a DRE. Eu gosto sempre de olhar para esse indicador aqui, para esses números aqui. Então como vocês podem ver, aqui em 2008 a empresa tinha um lucro líquido de pouco mais de meio bilhão de reais e uma receita de 4,5 bilhões. E olha como a empresa vem crescendo praticamente ano após ano a receita e o lucro. Então ela aumenta os resultados praticamente todos os anos. É claro que tem algumas oscilações aqui no meio, porque é difícil uma empresa conseguir entregar sempre resultados melhores, principalmente porque ela passou por algumas mudanças, ela mudou alguns negócios, aumentou o leque de produtos que ela produz, de serviços que ela entrega, e isso acaba causando algumas oscilações, além das crises que acontecem, então isso acaba causando a oscilação. Mas se você for ver, é praticamente ano após ano, a empresa então aumentando a sua receita líquida e também o seu lucro líquido. Isso aqui é muito positivo. E aqui então em 2021, ela teve um lucro líquido de mais de 3,5 bilhões de reais, então isso é um aumento de 7 vezes em relação ao que foi em 2008, e uma receita líquida de 23,5 bilhões, o que dá um aumento de mais ou menos 5 vezes em relação aqui em 2008. Então também é um aumento muito grande, é um crescimento muito expressivo da empresa. E essa então é uma análise rápida que eu fiz no site Status Invest, e agora eu quero trazer a novidade para vocês. Então eu tenho aqui um relatório totalmente gratuito da WEG, eu vou disponibilizar eles para vocês lá no meu Telegram. Eu tenho um Telegram gratuito, eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo. Vocês podem acessar o Telegram, podem baixar o relatório e podem usar então eles para o estudo de vocês, para ver se vale a pena ou não investir na empresa. E esse relatório aqui é produzido por um analista CNPI, que no caso é o meu irmão. Ele acabou de se formar como analista CNPI e ele já trouxe então gratuitamente para vocês esse relatório de valuation da WEG. Então essa é a grande novidade que eu queria trazer para vocês. Inclusive eu venho pensando e cogitando a possibilidade então de disponibilizar para vocês uma área de membros, onde vocês podem então pagar para vocês terem acesso então a vários relatórios de empresas da bolsa,
para quem não tem muito tempo para estudar as empresas, fazer análise e tudo e investir ainda, pode ser uma grande oportunidade. Então, você pega os relatórios, você já tem o material, só dá uma lida nele, entende, vê se faz sentido, e aí você já tem então todo o material para poder ajudar você na decisão de investir ou não em alguma ação. Então, isso eu acho bastante interessante, principalmente para quem tem seu próprio negócio, para quem tem emprego que leva muito tempo da sua vida, tem família, quer dar atenção para a família também, e não quer que então que os estudos para os investimentos, as análises, consumam todo o teu tempo livre. Então isso é bastante interessante e por isso que eu estou pensando em disponibilizar isso, e eu vou deixar uma enquete lá no canal no Telegram, justamente perguntando sobre isso, se você teria interesse em ter acesso a relatórios pagos. Nesse caso aqui, o meu irmão, analista CNPI, vai se dedicar a entregar relatórios para vocês, trazer indicações de investimento justamente para auxiliar vocês. Vocês respondam lá que isso vai ajudar bastante a traçar o nosso caminho, o que nós podemos fazer daqui para frente. Então essa aqui é a novidade interessante e eu vou trazer aqui então algumas informações do relatório aqui para vocês. Vocês vão poder baixar ele, mas eu vou trazer aqui umas informações interessantes. Ó como ele trouxe aqui que eu acho interessante, os pontos fortes. A WEG ela tem uma presença globalizada, ela possui plantas industriais em 15 países e vende para mais de 135. Ela tem um forte crescimento, como eu mostrei para vocês. O crescimento dela é orgânico acompanhado de aquisições. Então ela consegue ter um crescimento orgânico porque ela entrega sempre mais resultado e ela utiliza então aquisições de outras empresas para ajudar nesse crescimento. Então ela consegue fazer a sinergia do negócio, ela compra outros negócios que fazem sentido para o crescimento da empresa e por isso que ela tem um crescimento tão forte. Ela tem uma produção verticalizada que acaba proporcionando redução de custos e flexibilidade produtiva, tem dívida líquida negativa, possui então mais caixa do que dívida. Os riscos desse negócio, então, é uma empresa com controle familiar, boa parte então das ações pertencem a um grupo familiar, os interesses dos controladores eles podem divergir dos interesses dos acionistas e realmente quando os controladores têm uma parte muito grande da empresa, pode ser um problema então para os acionistas, porque eles que têm o poder de decisão, mas também aqui é um ponto interessante porque a empresa ela está inserida no novo mercado, então tem o índice de governança mais alto e ela mostrou por vários anos aqui se preocupar muito com a governança da empresa e mostrou um trabalho impecável. Então também tem essa parte aqui que a empresa até hoje não deixou nenhuma dúvida, nenhuma desconfiança em relação à gestão dela. Os indicadores de valuation são elevados, como vocês viram, como por exemplo o PL e o EV/EBITDA, então são realmente indicadores mais elevados e a atividade ela é concentrada em Jaraguá do Sul, que é a sede, então a interrupção das atividades em Jaraguá do Sul ela pode afetar a empresa fortemente. Então qualquer probleminha que acontecesse em Jaraguá do Sul ali afetaria muito a empresa nesse período, então isso é um risco bem grande. E o risco do preço de commodities, porque os seus custos de produção eles são fortemente influenciados pelos preços de commodities, principalmente cobre e aço. Então realmente a commodity ela é a nível mundial e ela é fixada em dólar, então isso acaba influenciando nos resultados da empresa. Aqui então tem o sumário, ó, aqui ele traz mais informações da empresa, mostra aqui por exemplo o perfil da receita, 74% fica no continente americano, então 42% vem do Brasil, 26% na América do Norte, 6% na América do Sul e Central. Então isso mostra que a empresa está bastante concentrada aqui, mas olha, já tem bastante, tem 15% da receita na Europa, 5% na África e mais 6% na Ásia e Oceania. Então é uma empresa global, ela tem em todos os lugares negócios e consegue então entregar bastante resultado com diversificação global. Isso também é interessante. Então aqui tem várias informações, ó, o mercado externo representa 54% da atuação da empresa, o mercado interno 46%. Aqui fala então sobre a probabilidade de crescimento dos veículos elétricos, onde a WEG então tem bastante influência, ela produz motores elétricos e ela tem um potencial muito grande então em relação a essa parte também. Então aqui ele explica mais sobre isso, vocês podem dar uma lida bem tranquilamente. Aqui, por exemplo, mostra a gama de produtos da empresa, então tem muita coisa interessante. Aqui fala mais sobre os pontos de risco, mostra então com mais detalhes e informações. Tem muitos pontos interessantes aqui, muita informação importante. Aqui então tem sobre a DRE, então traz mais informações. Aqui tem um lucro líquido projetado pelo Renan, então ele fez essa projeção aqui de lucro líquido, de acordo então com os indicadores que ele trouxe aqui, as premissas que ele mostra aqui, tudo no relatório. Então vocês podem dar uma lida. Então esse relatório vai estar disponível gratuitamente para vocês lá no meu Telegram. É só acessar lá, entrar no grupo e baixar ele. Não tem custo
custo nenhum. E aí também eu peço para vocês então responder a enquete lá que eu vou colocar, justamente então para ver se você tem interesse, se você gostaria de ter então uma forma de pagamento mensal para você ter acesso a informações, a indicações de investimento, para você não precisar se dedicar tanto, estudar tanto sobre investimentos. E qualquer dúvida também eu estou disponível aqui para responder você, é só comentar aqui embaixo, eu estou sempre disponível. E agora então, depois de todas essas informações, eu tenho certeza que esse vídeo aqui merece o curtir, principalmente trazendo aqui um relatório gratuito para vocês. Então isso é muito interessante, dificilmente alguém entrega isso de graça para vocês. Também, se você tem interesse em aprender mais sobre finanças, investimentos, gostaria também de aprender uma renda extra com milhas aéreas, por exemplo, para você ganhar mais dinheiro, para você poder investir ainda mais, aqui no canal eu trago bastante conteúdo sobre tudo isso para vocês, e isso vai ajudar vocês bastante então nos seus resultados. E como de costume, então eu vou deixar na tela um vídeo, uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!